Nós estamos falando, ou para o primeiro segmento do programa, nos dedicamos em boa medida a entender para a economia o que isso daí sugere, que a gente tomou conhecimento de detalhes hoje pela manhã. Agora, há um desdobramento político de muita relevância, é ele que vamos nos dedicar agora. Começa pelo fato de que o desafio de aprovar as medidas de cortes de gastos antes do processo, antes do recesso no Legislativo, é um desafio importante para os articuladores do Planalto. Eles passaram o dia tentando definir como é que vai ser o rito e o cronograma de um monte de votações. Os detalhes estão na reportagem de Carol Rosito. O governo tem pressa para aprovar o pacote de corte de gastos. O orçamento do ano que vem depende das medidas anunciadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A tramitação do pacote vai começar pela Câmara dos Deputados. Na última quarta-feira, o presidente Lula se reuniu com os líderes da Casa Baixa para apresentar o conteúdo das mudanças e reforçou a necessidade de controlar o aumento dos gastos da União. Já ouvi da reunião dos líderes da Câmara, que aconteceu ontem com todos os partidos, após a reunião com o presidente da República, a vontade da Câmara, a disposição da Câmara, inclusive de ter iniciativa sobre esse processo, tanto da PEC quanto da lei complementar, e fazer no rito necessário para que a gente possa garantir a aprovação ainda esse ano. Nesta quinta-feira foi a vez de Fernando Haddad ir ao Congresso. O ministro da Fazenda passou a manhã no encontro com os líderes do Senado, que devem ter menos de uma semana para revisar o conteúdo depois da análise da Câmara. O nosso compromisso no Senado é que, tão logo a Câmara dos Deputados aprecie a proposta de emenda à Constituição e o projeto de lei complementar, o Senado submeta diretamente ao plenário para que possa ser ratificado em revisão aquilo que a Câmara fizer em relação a esse pacote. O tempo não é o único desafio para a aprovação desse pacote de gastos. A avaliação de parte dos deputados e senadores é de que nenhum projeto do governo vai passar antes da volta do pagamento das emendas parlamentares, congeladas desde agosto pelo Supremo. O próprio ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, reconheceu nesta quinta-feira que a liberação das transferências ajudaria a azeitar a negociação. O governo ainda tenta descolar a tramitação desses projetos do ruído criado pelo anúncio da isenção do imposto de renda para brasileiros que ganham até R$ 5.000 por mês. O custo da mudança seria pago pela ampliação da alíquota cobrada por contribuintes que ganham mais de R$ 50.000 por mês. Medida que é vista com resistência dentro do Congresso Nacional. E o compromisso que nós temos do Congresso é que a reforma da renda só pode ser votada se o critério da reforma do consumo for adotado, que é o da neutralidade. Ele nem pode visar arrecadar mais, nem pode visar arrecadar menos. Leonardo, vou propor um pouquinho de desvio de foco. A Rosito pegou muito bem as questões todas que estão envolvidas com os ritos dentro do Congresso, os prazos, os tipos de matérias que serão votados, cada um exige uma forma de conduta. Mas eu queria a sua avaliação. Como é que as raposas felpudas no Congresso enxergam o governo depois desse pacote? Como um governo que coloca diante do público um pacote que lhe trará óbvios benefícios político-eleitorais ou, ao contrário, um governo que nesse pacote demonstra ter sérias dúvidas de como ele quer chegar, onde ele quer chegar? Olha, William, há cerca de um mês, logo depois das eleições, nós fizemos uma pesquisa junto aos parlamentares e perguntamos se, depois do resultado das eleições, se seria mais fácil ou mais difícil aprovar impostos novos, dependendo da situação fiscal do governo. E claro que a resposta foi muito forte, no sentido de que o governo não teria espaço para aprovar novos impostos. Agora, por outro lado, a gente tem que olhar para o interesse do Congresso, E o interesse do Congresso hoje, acho que a gente pode traçar duas coisas, O interesse do Congresso para salvar o governo é o próprio governo. O que significa isso? A gente tem o Congresso muito interessado em manter o controle de uma boa parte do orçamento
e a gente tem o Congresso interessado numa reforma ministerial e ocupar mais espaços de poder. Eu acredito que essas duas variáveis elas vão entrar na mesa para um momento em que o governo precisa ser salvo. Então, me parece que o jogo é um jogo que, acima de tudo, vai privilegiar os interesses do Congresso dentro de um novo equilíbrio de poder que favoreça os principais partidos, o pessoal que está assumindo as presidências da Câmara e do Senado, uma redistribuição dos ministérios, inclusive sobre os ministérios que Lula teria reservado para si e para o PT. Quando o Leonardo fala em equilíbrio do poder, eu leio um equilíbrio de poder, quer dizer, cada vez mais desequilibrado em favor do Congresso, Daniel? De um Congresso, um legislativo, pelo menos com uma autopercepção de que está jogando sozinho um jogo de três, em que o governo está, de alguma forma, aliado ao STF. Já começou uma clássica da política em Brasília, William, que é de o Congresso tentar aumentar as bondades e diminuir as maldades. Hoje já tinha deputado falando abertamente em declarações públicas sobre aumentar a isenção do imposto de renda para além dos R$5.000 prometidos pelo governo. E muita gente lembrando que a última tentativa do governo de taxar ricos ou super ricos, que foi na tributação dos fundos exclusivos, a proposta do governo foi esvaziada de tal modo em que se conseguiu uma taxação que era metade daquela proposta originalmente. Daí a grande dúvida, será mesmo que a taxação dos super ricos prometida proposta pelo governo será mesmo capaz de compensar a isenção do imposto de renda? Essa é a pergunta que fica, e com um sinal interpretado pelo Congresso de fragilidade do governo. Ouvi muito essa palavra. Ora, por que colocar na mesa neste momento, senão por fragilidade política e uma tentativa de se reconectar com uma parcela da sociedade, se não pelo governo jogando ali uma medida que só vai ser implementada em 2026? Por que agora? Por que antes da reforma da renda? Por que confundir com o pacote? Será para mandar uma mensagem para a sua militância? Olha, eu não quis nada disso, isso é uma coisa que o mercado me exige, mas eu não quero nada disso. No fundo, o governo só conseguiu uma grande proeza, se a gente for reparar bem. Não se fala mais absolutamente nada de Jair Bolsonaro no noticiário político. Hoje estava bastante... você estava usando um bocado de ironia. Um bocado de gente dizendo, Daniel, você foi muito elegante nisso, dizendo Lula fez um serviço extraordinário, ninguém parava de falar do Bolsonaro, pararam de falar do Bolsonaro, só falam agora. Agora, esse ponto que o Daniel abordou, que eu queria ver como é que você desenvolveria pelo seu lado, Caio, que é o seguinte: o Congresso passa a ver um governo mais vulnerável do que bem armado para entrar no jogo político depois desse pacote? William, esse período agora, a partir de domingo é dezembro, daí temos um recesso, voltamos fevereiro, eleição da mesa, uma virada da primeira metade para a segunda metade, tanto da legislatura no Congresso, quanto, obviamente, do próprio governo Lula. Então é um período meio de transição, né, no qual os deputados e senadores passam e vão passar a olhar mais para a própria sobrevivência política. Ninguém está preocupado agora em salvar o governo. Eles começam a se preocupar em se salvar. E o fato de se salvarem... Mas por que você está dizendo isso, se eles só vão enfrentar a eleição daqui a um bocado de tempo? Não é um bocado de tempo, é 1 ano e meio. Eles já precisam começar a se associar ou não ao governo Lula. Okay. E se o governo Lula for rentável eleitoralmente para eles, eles tendem a se associar ao governo Lula. Se não for, eles tendem a se afastar do governo Lula. Então está muito nebuloso isso. Porque a eleição presidencial e a eleição para o Congresso tem 2 anos daqui em diante, então é cedo ainda para eles fazerem o cálculo se vão ou não aderir. E aí o que eles passam a fazer? O que for de benefício para eles, eles vão ajudar o governo. O que for prejuízo para eles hoje, dentro do cálculo político deles, eles não vão ajudar o governo. Tanto que tudo que aparece de risco de votação,
eles colocam a questão das emendas, que está com o Supremo Tribunal Federal, liberar ou não. Vai votar o orçamento se o Dino liberar as emendas, vai votar a LDO se o Dino liberar as emendas. Eu não consigo ainda olhar com muita clareza o jogo claro do governo nisso tudo. Mas Você não consegue? Não consigo, do governo não, mas o do Congresso sim. Você consegue, Leonardo, o jogo do governo, olhar com clareza? O Caio diz, eu não consigo ver com muita clareza qual é o jogo do governo. Você consegue? Olha, o governo, ele deu uma grande demonstração ontem e hoje sobre como que ele percebe esse debate sobre corte de gastos, né, sobre assumir responsabilidades de uma agenda que para ele sempre foi uma vaca sagrada, né, assim, nunca quis buscar, né. Ele não hesitou em lançar o dólar nas alturas para poder mudar um pouco a narrativa do corte de gastos, falando mais sobre IR, né? E isso significa que o governo ele não consegue compreender muito bem a situação atual na qual ele está, onde o grande problema dele sempre foi credibilidade da autoridade econômica. E aí, no momento em que se cria todo um clima para que ele restabeleça essa situação de credibilidade, né? Falando de um pacote, etc., o que ele faz? Ele chuta o pacote para lá, vai falar de IR, vai falar de isenção, então ele mostra uma grande desconexão. Eu acho que quando o Congresso olha para isso, ele percebe que ele tem um papel, até porque a gente tem que se lembrar de uma coisa, que é o Congresso, no seu interesse de manter o seu NACO de orçamento, ele tem interesse em ter algum tipo de sustentação fiscal. Isso é uma percepção nova que tem sido criada desde a aprovação do piso de enfermagem, né, que comprometeu uma boa parte do orçamento parlamentar. Então, assim, eles têm desenvolvido uma sensação de que é preciso ter algum tipo de organização para manter, né, o orçamento. Agora, eles percebem o governo completamente focado no objetivo eleitoral em 2026, não pensa muito no que vai acontecer depois. Agora, o Congresso sabe que ele vai precisar salvar o governo. E, como eu disse, o preço para salvar o governo vai ser o próprio governo. Mas, William... Prossiga, Daniel, vamos lá. Tanto o Caio quanto o Leonardo nos colocam muito bem que essa visão do Congresso é um olho agora, outro olho em 2026. Quer dizer, como todo esse pacote econômico pode repercutir eleitoralmente em 2026. Se, por um lado, isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil fala muito alto para um pessoal que não tem uma inclinação tão clara, esse pessoal que ganha entre R$2 e R$5 mil, que é um eleitorado dividido entre Lula e Bolsonaro, PT e oposição, por outro, ficou claro que a gente tem um risco de aceleração da inflação. A inflação dos alimentos já está rodando a quase 10% ao ano, William. Então, isso é um risco que a gente acabou de ver nos Estados Unidos. Custo de vida mais caro é capaz de minar as chances de reeleição de um presidente ou do incumbente, de eleição do incumbente. Então, de certa maneira, eram os dois caminhos que estavam na mesa, no meu entender, nas últimas 4 semanas do Palácio do Planalto. Um caminho apresentado pela equipe econômica, de só tratar de corte de gastos, justamente para evitar, para ter um impacto no câmbio, para evitar um crescimento inicial da inflação. E o outro caminho, a fórmula histórica do PT e do Lula de ganhar a eleição, bem sucedida, né? Em 2006, 2010, 2014, 2022 era oposição, mas a fórmula, enquanto incumbente, foi essa, de expansionismo fiscal. Apesar dos alertas, apesar dos contextos políticos diferentes, né? Hoje o governo tem muito medo da oposição, não conseguiu angariar apoios para além do seu eleitorado. As pesquisas eleitorais, ontem teve uma da Paraná Pesquisas, coloca até o Bolsonaro na frente do Lula, se a eleição fosse hoje. Mas o governo optou pela fórmula do time que ganhou o jogo em eleições passadas. O Haddad não conseguiu convencer a maioria do governo e da ala política de que o risco da inflação dos alimentos que derrotou, tirou o Biden, porque não tirou até o Bolsonaro, né? De certa maneira, pode prejudicá-lo. E aí fez essa aposta, arriscada e alta. Leonardo, eu tenho um pouquinho menos de 1 minuto. Eu fico até constrangido de fazer uma pergunta para você abrangente, com pouco tempo para resposta.
mas televisão, infelizmente, é assim. Essa fórmula funciona dessa vez? Acredito que não. Eu acho que nós vamos caminhar para um cenário meio Alberto Fernandes na Argentina, onde o governo vai suportar um desconforto macroeconômico, a gente vai ter que ver aí o tamanho, e vai tentar compensar isso com políticas distributivas, mandando dinheiro para um setor, aumentando as transferências, dando uma isenção de imposto. Eu estou vendo a gente caminhando muito claramente para esse cenário.